Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Rogério Godoy, eu vou continuar o curso Introdução à Programação C Sharp. Eu vou continuar aquele mesmo script que eu comecei no primeiro vídeo e eu vou ensinar algumas dicas que você pode usar dentro do Visual Studio para criar o seu script. Então nós falamos sobre int pública, por exemplo, público e privado, de variáveis públicas e privadas, game objetos, vector2 e vector3, string, bool. E agora eu vou explicar mais ou menos como é que você deve formatar o seu script. Em primeiro lugar, você deve prestar muita atenção nas chaves, né? Toda chave é essa, a chave é isso daqui, né? É como se fosse um parêntese, só que essa forma aqui. E ele sempre, quando você quer saber se está certo, por exemplo, o seu, sua programação, se está certo a chave, você seleciona com azulzinho aqui, ó, bem na primeira e ela deve sempre fechar. Toda chave, ela deve começar e fechar. Então, você, ó, toda chave, ela vai ficar azul aqui e azul aqui. Eu vou pegar nessa daqui, tá vendo? Ó, ela vem e vai fechar aqui embaixo. Então é importante o fechamento das chaves, tá? Então, por exemplo, quando você começa uma classe, ela vai começar sempre, ela vai sempre ser assim. Eu vou ampliar um pouco aqui, ó, para você entender bem. Então você pode diminuir o espaço aqui, né? Por exemplo, diminuir o espaço aqui, diminuir o espaço. E aqui também. Então, geralmente você vai colocar as variáveis aqui em cima, né? Antes, depois do monobehavior e depois da chave. E fechar a chave aqui, tá vendo? Toda chave, ó, ela começa aqui em cima e fecha aqui embaixo. Toda função, ela tem um menos na frente, tá vendo? Você pode fechar ela. Mas quando você quer fechar só o private aqui, awake, aí você clica nele, ele vai ficar fechadinho. Mesma coisa para todas as chaves. Então, tem que entender que toda chave ela tem que fechar. Então, se você fechar aqui, ó, ela vai estar certinha, tá vendo? Ela fechou certinho. E geralmente a gente faz assim, coloca as chaves sempre alinhado com com o P do private ou V do void, né? É uma nomenclatura que a gente usa, né? E essas pontilhadinhos é para mostrar que ela está fechando. Então, se você colocar alguma coisa fora dela, ela não vai funcionar. Tá vendo? Ela vai dar um erro se você for tentar salvar, tá vendo? Agora, se você colocar o E dentro, vai dar erro também, só que ó, porque que ele não é mas não dá um erro no script inteiro, entendeu? Só aqui dentro. Então, toda chave, então você vai saber quando deu erro, ele vai mostrar que o local exato. Então, a numeração é para isso, para você saber onde está o erro, tá vendo? Você pode tem algumas outras formas de você trabalhar também, mas eu vou explicando aos pouquinhos, né? Porque é muita coisa. O que eu quero explicar hoje para você é uma coisa assim bem importante que a gente usa, que são, eu quero mostrar para você a diferença entre o awake e aqui também pode ser privado, ó. Você pode colocar privado, não vai ter problema nenhum, ó. Private, só se você for usar aqui dentro, certo? E se você for usar, entender que como a gente vai usar ela aqui dentro, o update e start são funções que você vai trabalhar dentro do Unity. São funções que você vai trabalhar sempre dentro do Unity. Se você pode criar uma outra função, por exemplo, aqui dentro, e colocar como pública, tá? E você vai poder ver em outros scripts. Por exemplo, se você colocar public
Eu vou colocar aqui score, tá? Score, parênteses, e depois aqui no final. Então, sempre que quando você for fazer uma função nova, você vai clicar public void, você tem que colocar o void, se for uma função, né? Depois a gente vai, vou mostrar para você outras funções que você pode criar. Tá vendo que ela dá um erro score porque não tem uma referência dela, mas a partir da hora que você coloca entre chaves, aí aparece ela se torna pública e você consegue ver de outro arquivo, de outro script. Então você pode acessar esse script através de uma referência que a gente tem que fazer uma referência dele lá no outro script. Então é game dev, você vai ter que colocar lá no outro script uma referência desse game dev 01. E aqui, dentro desse arquivo, ele é público e eu posso, por exemplo, acessar essa pública através de um botão. Eu posso clicar num botão e, e abrir e usar essa função dentro do botão. Posso colocar aqui, por exemplo, toda vez que eu apertar o botão Score, faz conta, ele vai iniciar o score. O score é os pontos do jogo, né? Então eu quero explicar para você também uma outra coisa muito importante que é o awake. O awake ele é, vamos dizer que ele fica antes do start, tá? Então toda vez que você for usar Private Void Awake, você vai usar antes do start. Então o awake ele funciona como se fosse uma pré-informação, tá? Uma informação bem antes da informação que você vai passar no start e no update, tá? Já a função, ela não precisa de start, porque você vai chamar ela de algum outro arquivo, ou mesmo do próprio arquivo. Eu posso colocar essa mesma função, tá vendo? Score aqui, eu posso colocar essa mesma função aqui, score. Eu posso colocar ela score aqui e posso copiar ela aqui e colocar ela no update. Porque ela já é uma função, entendeu? Ela é uma função, então eu posso usar ela. Eu posso escrever aqui, é, fa, é, faz, faça. Então aqui eu faço alguma ação, qualquer ação que vai desencadear no start e no update. Então o awake ele pode ser, por exemplo, eu vou te criar, vou criar uma nova int aqui para você entender como funciona. Então eu vou criar uma int aqui no public int. Eu posso usar, observe essa forma que eu uso aqui. Então eu coloco uma vírgula e vou colocar aqui score, que eu vou colocar em português, pontos, que é a nossa int, tá? Então eu tenho número e tenho pontos. Ela é uma int, tá? Então você pode usar, colocar uma vírgula e colocar quantas ints você quiser aqui. Então, por exemplo, você pode colocar shield, por exemplo, vou colocar shield, posso colocar health. Então, eu posso colocar quantas variáveis eu quiser aqui dentro dessa public int, tá? Então, fica mais fácil de você trabalhar. Então, é um jeito mais limpo de você fazer a programação, tá? Então, por exemplo, eu quero usar um ponto, tá? Mas quanto eu quero usar uma quantidade de pontos. Então, eu ganho no jogo uma quantidade de pontos. Então, para mim iniciar o jogo, eu quero iniciar com uma quantidade de pontos iguais a 20. Iguais a 20. Então, o que vai acontecer? Eu tenho pontos iguais a 20. Se eu tirar
Se eu tirar o igual aqui, ó, ele vai dar erro, ó. Ó, ele deu um erro, porque eu não tenho, ó, ela, ó, somente as expressões de atribuição, chamada, incremento, diminuição, espera e novo objeto podem ser utilizados como instrução. O que você pode colocar aqui é a quantidade de pontos que você quer. Então, sempre pensa nessa quantidade de pontos. Então, ele vai dar certo, ele tem uma quantidade de pontos aqui, e você já sabe que esse quantidade de ponto é igual a 20. Então, antes de você iniciar o jogo, eu quero que esses pontos sejam 20, certo? Mas eu vou tirar aqui esse score aqui e vou colocar aqui também na int pontos, eu coloquei 20 pontos, tá? E aqui no start eu posso colocar, por exemplo, um texto que vai tá escrito esse pontos aqui. Tá vendo? Eu quero que ele apareça esse pontos dentro de um texto, tá? Então como é que a gente faz isso daí? Eu vou criar outro link aqui embaixo. Vou só organizar aqui, tá? E vou criar uma public aqui. Tem que ser público, porque você vai acessar um texto. Primeira coisa, quero mostrar para você um detalhe. Então, faz conta que eu escrevo aqui public, eu sei que existe uma variável chamada teste, que é texto, e, e eu vou colocar, por exemplo, score txt. Esse é um jeito bem comum que a gente faz. Você vê que ela ficou vermelhinho ali, tá errado, tem alguma coisa errada, mas não é que tá errado. É que tá faltando o namespace. Então, qual é o namespace? Então é using. Sempre quando acontecer algumas coisas assim, que você vai pegar de um arquivo de uma outra pessoa, ou um arquivo na internet, pode acontecer de você ter essa referência, a vermelhinha aqui, porque está faltando um namespace. Então eu vou colocar, ó, tá vendo? Ele está me ajudando aqui, ó, using, é só clicar. E aqui eu colocar Unity, eu quero dar o Unity Engine, que vai ter um texto. Então é no UI. Então se você procurar aqui embaixo, você vai achar o UI. Então você aperta Enter, depois põe ponto e vírgula. Então agora o texto ele se vê, ele saiu de vermelhinho e ficou azul, que ele já o Visual Studio sabe que tem um texto aqui. E agora como é que eu faço para usar essa quantidade de pontos num texto, tá? Então você vai fazer como? Primeira coisa que você tem que fazer é pegar o seu texto que está aqui, que se chama Score Text, então é Score, ele já aparece aqui embaixo, ó. Quando você escreve, o Visual Studio já acha a sua variável, porque sempre que você colocar a variável aqui, ela vai aparecer aqui embaixo. Então toda vez que você começar com S, C, você já vai saber, é só clicar Enter e ele vai automaticamente colocar o texto para você. Só que ele tem que ter, quando eu coloco, sempre quando você quer descobrir algo, faz conta, eu não sei como é que eu coloco depois do score text. Você vai falar, meu Deus, onde que eu vou achar? Você vem aqui, ó, tá vendo? Fica vermelhinho, é porque tá errado, entendeu? Tá faltando alguma coisa. Então, pensa sempre nesse vermelhinho como tá faltando alguma coisa. Então, se está faltando, então eu venho lá e coloco um ponto. Coloco um ponto. Aí você vê todas essas variáveis aqui, ó, são variáveis que eu posso usar no texto, nesse transform, que é o texto. Então ele vai ser um transform também, porque ele é um texto. Ele é um texto. Então nós vamos procurar aqui embaixo, ó, tem várias informações, só que tem uma aqui, ó, que está escrito texto, ó, tá vendo? Então, ela faz parte desse texto. Então, você clica nela,
Aí eu quero que tenta pensar nessa lógica, tá? Eu quero que esse texto tenha alguma coisa. Então, qual é a coisa que eu quero? Eu quero o score. Eu quero o ponto nessa imagem. Então, ela vai ter que ser igual a alguma coisa. Então, toda vez que você tiver uma variável no começo, ela vai ter que ser igual a alguma coisa, que nem pontos igual a 20. Score text igual a texto. Mas, por exemplo, como é que eu posso colocar esse texto no texto? Eu tenho que pegar a variável pontos. Então, eu vou lá e escrevo a variável pontos, né? Que tá, ó, é só você colocar P ali, aparece com o pontos. A mesma coisa, deu erro de novo, tá vendo? Tá faltando alguma coisa. É pontinho. Você vai clicar no pontinho e, olha, ele já até ajuda você. O que que vem depois do ponto? Ele vem um toString. Você vê que ele já te ajudou. Ele sabe, ó, que o próprio programa Visual Studio ele está te ajudando a como completar essa funçãozinha que a gente está fazendo. Então, clica em toString. Agora, você vê que está errado de novo, né? Por que deu errado? Então, você tem que entender, quando você quer ver o erro da programação, você clica com o mouse em cima do vermelhinho do texto que você quer e vai estar escrito assim, ó, string int to string com as parênteses. Então você vai ter que usar os parênteses. Ele não pode ser só assim, sozinho. Então ele tem que ter um parêntese. Então você vai lá e coloca dois parênteses, certo? Ele já colocou, terminou. Aí falta alguma coisinha aqui no final. Ó, o que que é? Esperado. Tá vendo? Tá faltando. Quando escreve assim, ó, esperado é os dois pontos de vírgula esperado. Ele já está te ajudando a fazer. Então você tem que observar bem essas coisinhas do Visual Studio, entendeu? Aí o que que eu fiz aqui? Eu montei toda uma estrutura. Deixa eu tirar isso aqui, não vai dar erro. É, é, eu, eu criei toda a estrutura baseado na, na, no- nas variáveis que eu criei. Então, eu criei uma variável que você vai achar o texto, que é uma variável que é um texto, um ponto mais um texto, que ele vai pegar e ele vai pegar, entendeu? Ele vai pegar esse texto, tá vendo? Ele é uma variável, mas eu vou pegar o texto que vai ser igual ao pontos, que é a quantidade que eu tenho, com eu vou ter que qual é a jogada dessa função aqui? Ela vai fazer com que eu transformo o pontos, que ele é um int, tá vendo? Ele é um int, pontos é um int. Eu vou até colocar aqui, ó. Pontos é int. E vai transformar em string. Então, o que aconteceu aqui? O que você vai ter, toda essa parte aqui, ela está querendo dizer o quê? Que eu quero transformar a int pontos em uma string. Então a própria tradução do inglês já diz, ó, pontos para string, entendeu? A tradução disso aqui, ó, é pontos para string, né? To string quer dizer para string. Então ele já se denomina a própria função dele, entendeu? Então, toString é para transformar uma int em string. Você pode usar sempre que você quiser usar alguma variável para o string. Entendeu? Você pode, por exemplo, colocar float e assim por diante, né? Todas até o vector 2, vector 3, entendeu? Então você pode transformar alguma variável que você vai ter um número, você pode transformar ela em um string. O string, o que que é o string? String, ele na verdade, eu expliquei aqui em cima, né? É um texto, tá? Então ele vai transformar
Como é que vai ser esse texto lá? Ele vai transformar num texto igual a esse aqui, ó. Vai ser o número, faz conta, eu vou pegar lá. Você vai clicar, sempre vai ser assim, ó, com as, entre aspas, né? E vai estar lá o número 20. Qual a diferença desse daqui para esse 20 aqui? Esse 20 é um int, tá? Tá? O 20 é um int. Aqui não é mais um 20, não é mais um int. Ele é um texto. Então a diferença entre esse aqui, esse é um texto e esse é uma int. Entendeu? Então é só um texto. Ele não quer dizer nada. Por exemplo, ele não teria. Você não tem como saber o que é um texto. Você teria que criar um programa para ler o texto e transformar. Você pode também transformar um texto em um número, por exemplo. Se você souber fazer a programação, você pode transformar um texto em um número. Então, o que acontece? É, só para mim continuar explicando. Então, isso aqui nós vamos colocar. Aí, agora, como vai funcionar isso aqui no meu editor? Lá no editor. Então, eu vou voltar ao editor. Então, vou salvar aqui. Então, salvei. Aí, o que eu faço? Vou no editor. Depois de carregar, eu vou acessar de novo. Então eu venho aqui no Game Object que eu criei, né? Que a gente está trabalhando. Eu vou criar só um Game Object, senão ele vai dar um erro, tá? Eu vou criar um cubo, tá? Aqui na, na nossa, no centro da imagem, né? E eu vou jogar esse, ó, tá vendo aqui, ó? Se eu começar o jogo, ele vai dar erro. Então você pode perceber que o nossa variável está aqui, ó. Score text missing, tá no missing text aqui. Eu vou criar um canvas. Então eu venho aqui e procuro o canvas aqui embaixo, canvas. E dentro do canvas eu vou colocar uma imagem em texto. Então eu vou lá no i de novo e eu tenho esse texto aqui, ó. Esse texto não é esse texto. Esse daqui é o Mesh Pro. Você tem que instalar um plugin, tá? E você pode instalar ele também. Eu vou ensinar você a fazer textos nesse plugin. Então você vai aqui embaixo no Legacy e coloca esse texto aqui. Então ele vai ficar no meio com uma cor escura, né? Então você vai lá, acha a cor dele, coloca uma cor que você quiser. Se você quiser colocar amarelo, vermelho, não importa. Aqui está escrito new text, eu não quero new text, né? Eu quero um zero. Então, vou colocar um zero aí. E ele já está aparecendo ali, tá vendo? Você está vendo que ele está aparecendo o texto zero. Só que pode ver, ele está um outro jeito também da gente ajeitar isso. Você vê que o zero ele está iniciando bem no começo da imagem aqui do transform. Eu quero que ele inicie no meio, então eu venho aqui, ó, clico nesse segundo botão aqui e depois nesse aqui. Então ele vai ficar exatamente no meio. Aí, por exemplo, se o número for muito grande, ele vai crescendo e vai encaixando inteirinho aqui dentro, né? Esse é um jeito de você fazer. Ele vai ficar sempre encaixando ali dentro, tá vendo? E uma outra coisa do Canvas, o Canvas é isso aqui, tá? O Canvas é isso aqui. Eu posso fazer algumas outras coisas dentro do Canvas para você entender bem para que serve. Por exemplo, quando você vê os menus nos games, né? Então ele fica geralmente na direita, você vê aquelas imagens aqui de, da saúde e a vida do personagem, números, por exemplo, o inventário, tudo isso aqui vai ficar dentro do Canvas. Então, como é que eu configuro a câmera dentro do Canvas, tá? Então, por exemplo, aqui a câmera ela está vendo esse objeto, mas ele tá, você pode ver que ele tá lá pequenininho. Essa é a câmera que a gente tá vendo, tá vendo aqui, ó, no canto esquerdo? Essa é a câmera, tá? Essa câmera aqui. E esse aqui é o Canvas, tá vendo? O Canvas não tem nada a ver com a câmera ali. Então, como é que você faz para funcionar? Então, você vem aqui no Canvas e vem no
Render Mode e vai colocar Screen Space Camera. Quando você coloca Screen Space Camera, você vem e coloca a sua câmera aqui. Então ele vai encaixar exatamente na sua, no seu. Lembra que eu mostrei para você? Ó, aqui é a sua câmera. Essa é a sua câmera. E você vê como ele estava bem grandão aqui. Ele estava muito grande aqui, então ele encaixou certinho lá. Aí eu posso dar um F, né? Ele vai centralizar novamente a câmera. Então isso é bom para você saber como é feito essa parte do game, né? Que é a parte do inventário, todas aquelas imagens que aparecem na frente do game 3D ou 2D, tá? É tudo, esse é o mesmo processo. Ele funciona tanto para 2D como para 3D, tá? E depois de feito isso, eu vou de novo no Game Object. Tá faltando, tá faltando o texto aqui que a gente criou lá, né? Aquela imagem do transform no script, por exemplo. Então eu criei esse transform aqui. Esse aqui é um transform, tá? É um texto, mas ele é um transform. É um rect transform, entendeu? Então ele vai. Você pode ver aqui que ele tem rect transform. Isso é importante para você saber também que ele vai ficar centralizado e todos os parâmetros que a gente vai aprender a mudar de acordo com os tutoriais, né? Então, o que que você vai fazer? Ó, tem um outro detalhe também, o layer dele sempre vai ser o i, sempre é o i, tá? Porque ele é um i também, tá vendo? Aqui, ó, o i também. E a gente pode usar tags nele, ó, tá vendo? Cada transform aqui, você pode usar uma tag, que depois eu vou ensinar para você como faz também. Então, eu vou colocar esse texto legacy aqui dentro, ele vai encaixar certinho, encaixou. E agora, quando eu iniciar o game, ele já vai aparecer o 20 que eu coloquei lá. Então, eu vou iniciar, ele vai iniciar o 20, os pontos que estavam no script. Tá vendo? Ele iniciou com 20, tá? Então já tá tudo certinho. E ele também, você vai ver o 20 aqui também, entendeu? E porque ele está iniciando o script e ele já está também configurando a nossa interface desse objeto. Então eu posso colocar essa imagem no cantinho aqui, ó. Então, por exemplo, eu pego esse, você vai aprender também a como fazer colocar esse texto aqui, ó. Você vai colocar ele exatamente aqui em cima, né? Onde a gente pode colocar, por exemplo, eu posso criar outro texto também. Então eu vou criar aqui um outro texto, tá? O i, eu vou lá de novo e coloco outro texto, tá? Esse texto aqui eu posso colocar aqui do lado, tá? Então ele vai ficar do lado do meu texto que eu tenho. Então eu organizo ele aqui para ficar um próximo do outro. Aí eu coloco aqui um nome, né? Então, score igual, tá? Então eu coloco vou colocar branco. Aí eu encaixo ele aqui para ficar certinho. Só arrumo. Opa! Então eu só encaixo ele ali agora para. Posso colocar, por exemplo, o legal aqui que eu posso colocar uma fonte, né? Específica, mas eu vou deixar só essa fonte. Então quando eu começo o jogo, quando eu começo o jogo, eu dou play, ele já coloca 20 lá. Mas tá vendo que ele ficou encostadinho do score? Então, como é que a gente faz para resolver isso? Lembra que eu expliquei para você que você pode colocar, colocar essa fonte, né? No caso, sempre bom também mudar, só para a gente não perder foco aqui. Então, eu vou mudar para
score aqui, né? Em cima, só para renomear. E aqui eu vou colocar pontos. Renomeia para depois você saber o que você está fazendo, né? Então o que acontece? Quando eu clico no score aqui, eu vou dar uma ampliada nele, ó. Tá vendo que ele começa a estar zerado? Eu quero que ele comece exatamente aqui, nesse ponto aqui. Então, o que que eu faço? Eu venho de novo e coloco ele aqui e, e depois eu posso, por exemplo, deixo no meio, né? Então, ele vai sempre começar aqui, ó. Então, se eu iniciar agora o jogo de novo, ele vai sempre iniciar da esquerda para a direita, tá? O score. Então, eu vou iniciar o jogo, ele vai iniciar da esquerda para a direita. Ó, ele iniciou, então ele nunca vai. Se você aumentar o número, por exemplo, para 600, 1000, ele vai ficar sempre da esquerda para a direita, tá? Se você quiser colocar no meio, também aí é outro esquema. Então você aprendeu nesse vídeo de hoje como colocar uma inch dentro de um texto, como formatar o texto no script também, entendeu? Então você aprendeu bastante coisa hoje, né? E no próximo vídeo eu vou ensinar você outras formas de a gente trabalhar com outras variáveis. Até mais.